Talvez você esteja vendo isso aqui em um futuro distante, em que tu acabou já caindo na nova tendência de inteligência artificial e, dado a velocidade de crescimento dela, talvez eu esteja já atrasado. Mas se isso for útil para você, eu queria dar um recado, que é contando um pouco sobre a minha experiência de como que é utilizar a inteligência artificial. Eu iniciei usando ChatGPT da vida, alguma outra LLM, ou tentando automatizar alguma coisa com as versões mais jovens ou mais antigas das inteligências artificiais, por exemplo, automações no Google Planilhas, alguma coisa assim, em que, ou usando até o AppScript do Google, lá no Google Sheets. Só que, enquanto eu não fui bombardeado com muitas opções de inteligência artificial, era divertido, era interessante. E eu acabei me perdendo nesse meio desse caminho, né? Perdi a linha e eu comecei a querer saber de uma coisa, saber de outra, e os próprios algoritmos das redes sociais começaram a me entregar mais outros influencers que falavam, olha, tem essa nova inteligência artificial, tem isso, tem aquilo, você pode listar essas 100 inteligências artificiais para tal coisa, cada uma com uma função diferente, e tudo isso é como se você estivesse sendo sobrecarregado e carregando 3 caixas de ferramenta de 50 quilos e não conseguisse usar nenhuma. Então não tem necessidade disso. E aí eu usei a própria inteligência artificial para me nortear a como usar a inteligência artificial. E aí a gente vai entrar na época, eles estavam dizendo sobre a nova onda de profissões, por exemplo, de prompt engineer, engenharia de prompt, que é como você conversar com a inteligência artificial, com as maneiras mais eficientes de você falar com ela para extrair dela aquilo que você realmente quer. E usando, talvez eu tive a sorte de abrir os olhos e conseguir enxergar um caminho em que eu não ficaria perdido, mas não estou dizendo que foi rápido, mas foi alguma coisa que demorou um tempo considerável para conseguir entender que a gente tem que ir com calma e fazer um filtro seletivo, entende? Então, por exemplo, se você tem algum problema para poder resolver e isso é possível ser utilizado com inteligência artificial, ou você não sabe se é possível, tu vai e pesquisar sobre aquilo relacionado à solução, ou se é possível usar uma inteligência artificial para aquela solução. Então, você não vai ficar procurando inteligências artificiais ou seguindo perfis, assistindo, scrollando lá no Reels, a fim de encontrar uma coisa que você precisa saber, porque senão você vai ficar para trás. E não é bem assim. As pessoas colocam essa ideia imediatista de escassez como se tudo fosse acabar e que se alguém souber na sua frente você vai ficar para trás. Mas pensa, se você tem alguma coisa para resolver que é sua, é só você que tem que resolver. Então, independente se outra pessoa tem conhecimento sobre alguma área da inteligência artificial que você ainda não sabe, alguma nova ferramenta que lançou, não faz diferença ela saber. Porque, no fim das contas, o que importa é você procurar uma solução para o teu problema. Então, se o teu problema é teu, independente qual seja o nível de conhecimento das outras pessoas, se elas não vão te ajudar diretamente, então não faz sentido tu preocupar em querer ganhar essa corrida de informações, né? Em corrida de quem sabe mais ou quem detém maior quantidade de inteligências artificiais para poder usar. É claro, a gente tem que colocar um ponto de que é importante você saber ter outros pontos de vista. Só que quando você começa a andar sem ter um ponto final, se você quer ir do ponto A ao teu ponto B e tu não sabe selecionar os caminhos, talvez você fique cortando voltas, circulando no mesmo lugar e não vai direto. Então, tipo assim, se você tem inúmeras possibilidades e você sabe onde você quer chegar, é inteligente você seguir um plano, você filtrar aquilo
todas as informações. Acho que isso não é só no assunto de inteligência artificial, mas numa conversa, numa comunicação com outra pessoa. Elas vão te falar muitas opiniões, elas vão te falar ideias e argumentos totalmente diferentes, ou coisas que tu nunca viu. E se tu não parar para ter um pensamento crítico, não ponderar sobre o assunto, tu vai ser arrastado. E se você é arrastado, tu não vai ter a liberdade de escolher alguma coisa. E quando você não escolhe alguma coisa, alguém vai fazer a escolha por ti. Então essa escolha, acredito eu, é mais confortável quando a gente sabe que é a gente mesmo que está querendo aquilo. E não tem uma forma correta de você resolver as coisas, não tem um jeito certo, um manual para você aplicar e eu vou seguir isso durante toda a minha vida, ou qualquer pessoa vai poder seguir isso e vai funcionar. Não. Se você tem algum problema, se você quer usar a inteligência artificial para poder resolver isso, ou tu faz uma seleção de vozes. Quando eu digo seleção de vozes, vai ser, por exemplo, tem canal X, tem pessoa influencer X, e tem outro blog, outro site Y, e aquilo se alinha com teus valores, aquilo se alinha com aquilo que tu acredita, e você seleciona essas vozes para poder ouvir. Então você vai ter uma assembleia de vozes, alguma coisa que é tua, e que você considera. Ou seja, não é que você vai aceitar tudo que é dito por essas vozes, mas você vai ouvir essas vozes e gastar energia para poder refletir sobre isso e chegar a alguma conclusão. Então, cada pessoa vai ter sua assembleia de vozes. Com o tempo, tu vai mudando, maturando as suas ideias e pode mudar, né? Você pode ter assembleia de vozes, por exemplo, que é teu colega, que você realmente sabe que é teu amigo, na verdade. Um pai, uma mãe, algum familiar, alguma pessoa que você se considera que está vivo atualmente, ou até em livros, histórias, pessoas que já morreram. Então, é bem amplo esses lugares, essas fontes de vozes que tu pode ouvir. Então, fazendo uma junção, né, uma coesão entre tudo que eu já disse até agora, eu levantei o ponto de que a inteligência artificial está vindo para ajudar. Quando você substitui, né, o rumo da tua vida pelo rumo que a inteligência artificial está dando para ti, quando você substitui o rumo da sua vida pelo rumo que a inteligência artificial está dando para você, você está deixando uma outra pessoa ou outra coisa escolher por ti. E isso é tanto a inteligência que está por trás dos algoritmos, quando ela vai te dando influencers, vídeos e tudo mais, que corroboram com aquilo que você em algum momento começou a dar mais atenção, mais assistir, e vai entrar num ciclo, é claro, que no fim você vai ver que você está só no meio da lama e não sabe mais sair. Já aconteceu muitas vezes da gente estar com planejamento, e esse planejamento é tipo, amanhã eu vou acordar cedo, vou fazer alguma coisa importante que eu tenho para fazer para terminar até meio-dia. E aí tu vai, por exemplo, no teu trabalho e começa a fazer aquilo, aí recebe a notificação, começa a ver o Reels, escola, quando você vai ver, já é faltando 1 hora para poder acabar o seu expediente ou o seu compromisso. E o que acontece no fim? Tu começa a acelerar, tu começa a correr, e gera um estresse, e no fim das contas você vai sentir que você não tem tempo, mas na verdade você tem. Então, você pode ver que um simples assunto de escolher e filtrar as coisas nesse mundo de inteligência artificial e não deixar que vire uma enxurrada de informações na tua cabeça, o simples fato de você escolher, ele vai fazer ligação com muitas outras áreas da tua vida. Então, a gente acha que temos que ter planos e metas e organizações individuais, mas na verdade a gente tem que ter uma junção em que todos os seus planos eles convergem num único ponto. E esse ponto, eu ressalto que pode ser o ponto em que a gente alcançou um nível superior da gente mesmo. Então, se nós, quanto ser humano que tem uma autoconsciência,
consegue fazer uma introspecção e a gente avaliar pontos de melhoria na gente. Por exemplo, tem muita gente que tem problemas com procrastinação. Eu tenho problemas com isso. Se você não tem, eu acredito que tá mentindo para tu mesmo. Então, todo mundo tem um problema, tem alguma parte da vida que ela quer mudar, que ela quer evoluir. E não que esteja errado, mas que esteja atrapalhando na forma que tu quer viver. Porque, como eu disse agorinha, não tem um manual, uma forma correta. Alguma coisa que é aquilo para todo mundo. E com esse vídeo, a minha intenção era o quê? Talvez te dar uma direção. Talvez um novo ponto de vista, alguma coisa que funcionou para mim. E porque para mim funcionou muito bem quando eu abri os olhos e comecei a parar para poder refletir um pouco mais antes de decidir que alguma coisa está certo, antes de acatar alguma opinião, antes de pegar uma ferramenta de inteligência artificial e colocar na minha lista de opções para me usar, mesmo eu não tendo problema ou não tendo alguma coisa para aplicar isso. Então, a reflexão é a gente ter calma, mesmo nesse mundo acelerado, só que calma o suficiente para conseguir a gente raciocinar e refletir sobre alguma coisa e tomar uma direção. A calma não quer dizer que você tem que ficar estagnado, que tem que ficar parado esperando ou com uma baixa energia relacionado àquela vontade da gente sair do nosso ponto A e ir para o ponto B pessoal, que é a nossa evolução como ser humano. Bom, era isso que eu tinha para falar hoje. E coloca aí no comentário se você já passou por alguma coisa parecida, se você já teve algum problema com essa enxurrada de informações, de opções que você tem por aí. E se em algum momento também você já parou e percebeu isso. E caso você não tinha percebido a importância de tomar uma direção, coloca aí também nos comentários se esse vídeo fez diferença. E também fico aberto ali, se você quiser colocar alguma pergunta, eu respondo aqui em vídeo para vocês e mostro um pouco sobre os assuntos que eu já mencionei aqui, beleza? Até mais!